Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos falar sobre a lição de número 12, que fala sobre a promessa de uma vida abundante. E o texto base se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Pois bem, uma das promessas que tem de Deus é que o cristão vem ter uma vida com abundância. E o que vem a ser essa vida com abundância? Há, na verdade, um aspecto muito ruim que algumas pessoas começam a fazer algumas comparações, pensando que você ter vida abundante é sinônimo de você ter bens materiais. Bem materiais não é sinônimo de você ter uma vida próspera. Você vai ter uma vida próspera quando você tem uma proximidade para com Deus, quando você é próximo de Deus. E esta lição ela traz aplicações preciosíssimas, demonstrando que a verdadeira abundância é quando você tem uma comunhão real com Jesus Cristo. E aqui começa dizendo, a partir do verso 9, Jesus diz: Eu sou a porta. Jesus aqui está fazendo uma aplicação, uma analogia sobre o pastoreio que ocorria na região da Judéia. A região da Judéia é uma região desértica, ela não é muito propícia para a agricultura. E um dos pontos fortes naquele período até hoje é o pastoreio das ovelhas. E o pastoreio, na verdade, ele possuía dois aspectos e possui até hoje muito interessantes, que são os apriscos. As ovelhas, elas são levadas aos apriscos. O aprisco nada mais é do que um local, um refúgio, um abrigo para que a ovelha possa estar. E o aprisco ele é dividido em dois tipos. Existe o aprisco de verão e o aprisco de inverno. O aprisco de inverno, ele na verdade é um local totalmente fechado, onde possui um telhado, ele possui uma porta. E no período de inverno, as ovelhas elas ficam recolhidas naquele local onde tem os seus alimentos, e ela vai se proteger do frio, se proteger de predadores, se proteger ali daquele todo período inóspito ao qual está passando aquela região naquele momento. E o aprisco de verão nada mais é do que era um local onde existia como se fosse uma circunferência de pedras, e dentro dessa circunferência existia uma abertura, que seria uma porta, mas não tem uma porta, era um local onde as ovelhas passavam para ficarem abrigadas durante aquela região desértica ali. E por não ter uma porta, quem ficava naquela situação, naquela abertura para conduzir as ovelhas naquele aprisco era o pastor. Por isso que Jesus está dizendo, eu sou a porta, ou seja, ele é o local onde leva as ovelhas para o aprisco, onde leva as ovelhas para o abrigo, onde leva as ovelhas para estarem protegidas, para estarem no local onde o pastor vai ter todo o controle e não vai ter ataque de animais. Portanto, Jesus te chama, ele diz, eu sou a porta, você está passando por Cristo, ele é o caminho. Isso é uma coisa muito importante porque para você ter uma vida de abundância, você precisa passar por Jesus. Você precisa passar pela porta. Você precisa passar pelo caminho que é Jesus Cristo. E aqui eu faço uma analogia, eu pego um gancho, eu pego uma carona lá no Salmo 23, quando diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Numa interpretação levando em conta os originais em hebraico, o que esse texto quer dizer de Salmo 23, versículo 1? O Senhor, meu pastor, nada me faltará.
Às vezes dá a impressão que nós temos uma despensa na nossa casa e toda vez nós vamos nessa despensa, pegamos algo e nada vai faltar para a gente, nada vai faltar para nós. Esse texto não quer dizer isso. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, por o Senhor ser o nosso pastor, isso já basta, a gente não precisa mais de nada. Isso é o suficiente. Por o Senhor ser o seu pastor, você não precisa de mais nada. Você basta apenas isso. Essa é a interpretação dos originais do Salmo 23. E o que Jesus quer dizer aqui quando ele diz que ele é a porta? Por Jesus ser a porta, por você passar por essa porta, isso já basta. Você não precisa de mais nada. Isso já é o suficiente para a sua vida. Você ter um encontro com Cristo, você passar por Jesus, você passar pelo caminho, você passar pela porta, já é o suficiente para que você tenha uma vida em abundância. E aqui diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus é a porta, ele é o caminho, ele é o único caminho para a salvação. Outro ponto importante é que achará pastagem, ou seja, você encontrará alimento. Então, uma das promessas de Deus de ter uma vida abundância é que, através de Cristo, você vai encontrar alimento, você vai encontrar pastagens espirituais para a sua vida. Você não vai ter mais sede, você não vai ter mais fome, você não vai precisar de que outros elementos, outras circunstâncias possam preencher a sua vida, possam preencher, às vezes, um vazio que você se encontra. Às vezes, o que este mundo oferece não vai te trazer a felicidade, porque a felicidade você já tem, por quê? Porque você passou pela porta que é Jesus Cristo. Ou seja, você não precisa mais de alimento. Este mundo não vai mais satisfazer. Você, às vezes, querer ter um bem material não vai superar o que você tem em Cristo Jesus. Por isso que às vezes a gente encontra pessoas que na verdade são pessoas bem pobrinhas, têm uma vida com muita dificuldade, mas elas são pessoas totalmente preenchidas. Por quê? Porque elas passaram pela porta que é Jesus Cristo e nada mais, nada vai ser comparável neste mundo ao que elas possuíram, o que elas conquistaram, que é ter uma vida para com Deus. Então, além de você passar pela porta, que Jesus é o caminho, você vai ter alimento. Jesus, ele te traz alimento. Jesus, ele vai fazer você nunca mais ter sede, porque você vai beber diretamente da fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. Portanto, um dos aspectos importantes é que ele trará alimento. Você não vai precisar mais. Jesus é o suficiente para satisfazer. Outro ponto importante que diz, verso 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Aqui demonstra a proteção. Além de você ter uma vida que você não vai faltar alimento, você agora tem proteção. Por quê? Porque você vai estar em Cristo. Salmo 91 explica exatamente isso. 10.000 cairão ao teu lado, não é assim que diz lá o Salmo? Você vai estar protegido por Cristo. Você vai estar abrigado nas asas do Altíssimo. Nenhum mal lhe acontecerá, senão pela permissão dele, porque você agora está protegido por Cristo. Se você está passando por uma situação difícil, saiba de uma coisa, Deus está te protegendo nesse momento difícil. Deus está te protegendo, Deus está cuidando de você na situação que você esteja passando. Portanto, um dos aspectos que faz você passar pela porta e entrar no aprisco de Jesus Cristo é que você vai estar sendo protegido de todo o mal que possa te alcançar, porque Ele é Senhor, Ele é poderoso para nos proteger. Outro aspecto importante está no versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus te conhece. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece o seu caminhar. Jesus conhece o seu pensar. Jesus conhece a sua vida por completo. E essa aqui é uma analogia muito interessante em relação ao pastor de ovelhas. Naquele período da região da Judéia, não existia apenas um pastor. Existiam diversos pastores e existiam diversas ovelhas.
E todos, quando elas estavam reunidas, todas juntas, como se fosse numa mistura, e quando precisava ir para determinado aprisco, ou então para ter determinado local, o pastor chamava as suas ovelhas. E quando ele chamava as ovelhas daquela multidão, ela conhecia a voz do seu pastor. E o outro pastor chamava as suas ovelhas e ela conhecia a voz determinada do seu pastor. Ou seja, as ovelhas conhecem o seu pastor. Você deve conhecer a voz de Cristo. Se você não conhece o chamado de Deus, se você não conhece os mandamentos de Jesus Cristo, se você não conhece a voz de Jesus que está nas suas escrituras, nos evangelhos, no Novo Testamento, você não é uma ovelha de Cristo. Você aqui diz no texto que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ou seja, você precisa ouvir a voz de Cristo. E como você vai ouvir a voz de Cristo? O que está escrito na Bíblia Sagrada. Aqui estão os ensinamentos, os mandamentos, os princípios cristãos, os princípios do cristianismo estão explícitos nas Sagradas Escrituras. Então o cristão, ele conhece como fazer a vontade de Deus, como seguir o Evangelho, que é o quê? Amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. E o pastor, ele sabe das suas ovelhas. O pastor, que é Jesus Cristo, ele te conhece. Ele sabe a sua necessidade, ele sabe as suas ansiedades, ele sabe como você, como ovelha, é fragilizado e precisa de um abrigo, precisa de um aprisco, precisa estar aos cuidados do pastor. Então não se preocupe, Deus te conhece, Deus cuida e Deus protege. Outro ponto interessante aqui é que ele não faz isso, o nosso eterno Salvador não faz isso por barganha, não faz isso por salário. Aqui ele faz uma comparação com o mercenário, que em outras interpretações diz que é o assalariado. Então, o nosso pastor, ele não está preocupado para ter status através por salário, não. Ele faz isso por amor, porque ele conhece, ele vai proteger, ele vai estar sempre junto com você. Não importa a circunstância que você está passando, não importa o momento que você está vivendo, ele está fazendo isso por amor a você, porque ele é o pastor das ovelhas. E o último aspecto super importante é que ele garante o futuro. E que futuro é esse? É estar com ele nos céus. É a salvação através dele, é a justificação pela fé. Ou seja, não se preocupe, se você está no aprisco de Jesus Cristo, se você passou pela porta, você vai ter alimento, você vai ter proteção e ele te conhece. E uma coisa é certa, você vai estar com ele na eternidade. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana e um final de ano abençoado, tudo de bom sempre.